Bom dia a todos, sou o professor Davidson, graduado em História pela Universidade Estadual de Montes Claros. Meu objetivo nesse canal é ensinar o conteúdo de História para os diversos concursos públicos. Em breve, o concurso de Montes Claros para a carta de História PEV 2. Outros concursos também, como o da PM e do Bombeiro de Minas Gerais. Nesse canal também eu pretendo incentivar os alunos que vão tentar os vestibulares tradicionais da Unimontes e o Enem para o ano de 2024. Seja bem-vindo a esse canal e ajude, por favor. Nossa aula de hoje será sobre o polêmico presidente Getúlio Vargas. Vamos lá. Eu vou disponibilizar no canal os meus materiais, tá? Estou usando aqui o contexto histórico, né, de Getúlio Vargas, do autor Boris Fausto, que tem um livro famoso chamado História do Brasil. Então, Vargas nasceu em 1822 em São Borja, Rio Grande do Sul. Foi militar, advogado, político, sendo deputado estadual, deputado federal, Ministério da Fazenda sob a presidência de Washington Luiz e presidente da República. Então, Vargas subiu ao poder em 1930. Ele teve sua base de apoio. A primeira delas é a Igreja Católica. A segunda são os empresários, que esses empresários é referente à política do café com leite. E por último, e controverso, são os militares, que depois vai haver muitos gargalos sobre esses militares, como, por exemplo, o golpe de Estado para derrubada da presidência de Getúlio Vargas. Tá bom. Essa aqui vai ser uma parte mais longa e tensa da explicação de Getúlio Vargas. Não, peço desculpa aí por os barulhos aqui, tá? Porque eu tô ainda conseguindo recursos para melhor qualidade de vídeo e de som, tá? Mas peço desculpa aí pelos barulhos que vai ter aqui, tá? Mas a matéria vai ser bastante tensa. Então, vamos lá. Getúlio Vargas ele foi muito influente na política brasileira, porque ele vai pôr fim à República Velha. Né? Vargas vai governar nos períodos de 1930 a 1945, vamos chamar de período getulista, ok? E a família de Vargas também já tinha influência política, como, por exemplo, o pai de Getúlio, chamado Manuel Nascimento Vargas. Ele foi líder do PRR. O que é o PRR? Partido Republicano Rio-Grandense. O pai de Getúlio Vargas foi também ex-combatente na Guerra do Paraguai. Então, o partido PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, eram críticos dos governos federalistas de Júlio Cartilho, desculpa, e referente à República Velha. Então, Vargas ele sobe ao poder em 1930 como chefe de governo provisório. O que é um governo provisório? O governo provisório é como se fosse um cargo temporário. Né? O país estava passando sobre a situação de golpe militar. Né? A gente vai ver aí o fechamento do Congresso Nacional, mas por enquanto aqui, o governo provisório é como se fosse o seguinte: vamos supor que você recebe uma vaga de emprego, e essa vaga de emprego é citado assim, que você vai ocupar essa vaga de emprego, só que porém é temporário. Então, o governo de Vargas foi chamado de governo provisório, governo temporário, certo? Então, o historiador Boris Fausto, eu gosto de ler muito o autor, o escritor historiador Boris Fausto, porque ele não tem a tendência de esquerda, ele é mais crítico em relação às ideologias de esquerda. Por isso é bom a gente ler vários autores de ideologias de correntes diferentes. Então, o historiador Boris Fausto classifica o período de Vargas como um período muito polêmico, né? Porque Vargas ele foi deposto em 1945, voltou à presidência pelo voto popular de 1950. Então, Vargas não suportando as, as pressões políticas, né? Ele se suicidou em 1954. Então, por que Vargas foi um presidente polêmico? Começando pelas eleições a eleição de a eleições do Getúlio Vargas foi pelo voto indireto. E Vargas também tinha um caráter muito ditador. Ok? Então, o governo de Vargas tem uma série
de polêmicas. Uma delas é a centralização de poder. A gente vai começar aí, vou começar falando sobre a primeira delas, bem polêmica, a centralização política. E depois vou partir para a crise econômica. Então, a centralização política, em novembro de 1930, Vargas assumiu o poder executivo, legislativo e vai dissolver o Congresso Nacional. Então o que vai acontecer? O que isso significa? Que os cargos de governadores, né, os poderes legislativos, estaduais e municipais, serão demitidos. E Vargas vai inventar uma nova nomeação, chamado de Código de Interventores. Né? Vargas vai nomear interventores para o seu sistema de governo. Né? Seu sistema de governo. Bom, outra coisa muito polêmica sobre esse sistema político centralizado, né, é a limitação dos estados. O que seja isso? Vargas ele vai contrair empréstimos externos, né, sem autorização do governo federal. Outra coisa que Vargas vai fazer, que é bastante polêmica, é as despesas dos serviços militares. Como, por exemplo, não gastar mais de 10% do orçamento do Ministério da Defesa. Agora vamos partir para a crise econômica, a centralização da crise econômica. A reforma econômica ela é controversa, porque a gente sabe que nesse período aí o país passava por uma crise mundial de 1929. Então Vargas ele vai adotar medidas para conter a crise de 1929. Então, quando a gente vamos falar agora dessa centralização econômica, né? O famoso a política do café com leite. Então, Vargas ele vai concentrar a economia cafeeira, vai passar a ser a do órgão federal. Antes, a economia do café com leite pertencia ao Estado de São Paulo, chamado de Instituto do Café, não, Instituto do Café do Estado de São Paulo, né? Que antes era chamado Conselho Nacional do Café. Depois, como o governo federal vai centralizar o poder, o governo federal vai tomar conta do poder econômico, esse Conselho Nacional do Café vai ser chamado de Departamento Nacional do Café, DNC. Por que Vargas, o governo federal de Vargas, quer controlar a economia, a economia, a economia cafeeira, né? A economia dos estados de Minas Gerais e São Paulo? O objetivo de Vargas é nada mais federalizar, né? Os diretores, né, vão ser nomeados pelo Ministério da Fazenda. Então, novamente explicando, essa era uma das medidas para conter a crise mundial, né? E outra coisa também, outro problema que acontece também no período Vargas sobre a crise econômica é o acúmulo de produção do café, porque o café ele não tinha mercado internacional, né? E como consequência, a destruição da produção de café em julho de 1944. Então, a partir dessa centralização econômica, o governo vai tomar medidas, como, por exemplo, em julho de 1931, o governo compraria o café como a receita derivada. O que significa isso? Imposto de importação e o câmbio. Só que isso vai trazer muitas consequências, como, por exemplo, a destruição da produção de café em julho de 1944, que foram destruídos 78 milhões de sacos. Então, essas medidas elas vão agravar, como, por exemplo, a situação financeira do país. Os pagamentos relacionados à dívida externa pública e externa foram suspensos. Vargas vai reintroduzir o monopólio cambial do Banco do Brasil. Os exportadores eles deveriam trocar a moeda nacional para a moeda estrangeira para pagar as importações.
Vamos lá. Vamos agora para a partir da Vamos partir agora para a reforma da educação. Em 1930, medidas de criar um sistema educativo, promover a educação nos centros e nas pesquisas. Foi criado, em novembro de 1930, o Ministério da Educação e Saúde. A educação de início era do modelo fascista, né? Ela tinha uma postura autoritária, mas não fascista. Por mais que ela tinha um modelo fascista, tá, eu falei errado, né? Vou corrigir de novo. A educação, ela tinha uma postura muito autoritária, mas não era fascista. Eu vou explicar isso aqui. Então, o Estado ele tratou de organizar a educação de cima para baixo, né, sem envolver grandes mobilização da sociedade. Então, sem promover uma educação, uma formação de escolar autoritária, fascista, o sentido da educação do governo Vargas era valores de hierárquicos, valores de hierarquia conservadora, de influência católica, mas também sem a influência do fascismo, né? Então, Francisco, Francisco Campos ele vai colaborar nas leis autoritárias. Francisco Campos foi ministro da Educação de 1930 até 1932. Gustavo Capanema, de 1934 a 1945. Então, Francisco Campos, ele, ele foi secretário, antes de ser ministro da Educação, ele foi secretário da Educação de Anísio Teixeira. E com ele surgiu as universidades. Né? Ele criou condições para o surgimento das universidades, como objetivo de ensino e pesquisa. Como, por exemplo, a gente tem aqui o URJ, Universidade do Rio de Janeiro, que surgiu em 1920. Universidade de São Paulo, a USP, o surgimento dela foi em 1934. E a Universidade do Distrito Federal, que foi extinta depois. A criação dela foi em 1945. Então, Francisco Campos, ele foi o incentivador das primeiras universidades de ensino e pesquisa. Francisco Campos também ele vai estabelecer as bases do sistema universitário. Então, Francisco Campos também vai criar o ensino secundário. O que era o ensino secundário? O ensino secundário era em 2 ciclos. Tinha também obrigações, as frequências obrigatórias, exigência de diploma para o ingresso do ensino superior, e o ensino fundamental era de 5 anos, completar 2 anos, que era o famoso ensino médio. Vamos falar agora da, da reforma trabalhista. Isso era um dos aspectos coerentes do governo Vargas, foi a reforma trabalhista, durante o governo dele, de 1930 a 1945. Teve como objetivo reprimir os esforços obrigatórios da classe trabalhadora urbana para fora do controle do Estado. Então, o que vai acontecer? A repressão sobre os partidos de esquerda dos interesses dos sindicais. No que fala isso? O sindicalismo antes era autônomo, pertencia aos governos de esquerda, pertencia aos partidos de esquerda. Agora o governo de Vargas vai descentralizar essa autonomia, né? Vai pertencer mesmo ao regime fascista. Segundo os objetivos, o problema da classe trabalhadora, na década de 1920, foi criado o Ministério do Trabalho em novembro de 1930, chamado de Indústria e Comércio. Vargas vai criar também a Lei de Proteção ao Trabalhador, criação de órgãos para resolução de conflitos entre o patrão e o operário. Vargas vai criar também as juntas de conciliação de julgamento. Essas juntas ela tinha também
a forma de a ideia que regulava o trabalho das mulheres, dos menores. Vai haver também a concessão de férias, limite de 8 horas, da carga de 8 horas da jornada normal de trabalho. Então, os sindicatos foi criado em 19 de março de 1931, pelo decreto 19.770. Como órgão, era o órgão consultivo. Esse órgão consultivo, ela tinha o objetivo de colaborar com o poder público, né? Outro objetivo também era adotar um princípio da unidade sindical. Então, como o sindicato foi criado, o sindicato tinha o objetivo de ter esse reconhecimento pelo Estado, né? Sendo o único sindicato que ela tinha essa categoria profissional. Então, o surgimento dos sindicatos ele ocorre pelo decreto número 19.770, em 19 de março de 1931. Novamente, o objetivo do sindicato era quebrar o sindicalismo autônomo, que antes era de influência comunista, nas décadas de 1910 a 1920. Até o desaparecimento desse sindicalismo autônomo em 1933, para um sindicalismo de inspiração fascista. A política trabalhista do governo Vargas é de iniciativa, derivou também de muitas pressões da classe social e sim também de ação do Estado. Então, exemplo, a legalidade de um sindicato, ela dependia do reconhecimento do governo e poderia ser cassado. Se não cumprisse as normas, esse sindicato era extinto, né? O historiador Boris Fausto ele vai falar sobre como funcionava o sindicalismo, né, do Estado. Lá na página 335, vai falar assim que a legalidade de um sindicato dependia do reconhecimento do governo, e este poderia ser cassado. Se não cumprisse as normas, esse sindicato era investigado e extinto. Bom, como o sindicato vai tomar parte do controle do Estado, vai tomar parte também da vida sindical, ou seja, vai determinar que os funcionários eles assistissem às assembleias, né, às reuniões, quem são também os responsáveis sobre a nova legislação trabalhista. Uma delas é Lindolfo Collor e Salgado Filho. Ok. Para a próxima aula, para dia quinta-feira, vamos começar a nossa segunda aula sobre o período Vargas. Vou explicar aí como foi o governo provisório de 1930 a 34, governo constitucional de 1934 a 37 e o Estado Novo. Então, para a próxima aula, na quinta-feira, eu vou explicar o governo provisório. Até lá, até mais, até a próxima aula. Obrigado, até mais.